Olá meus caros, aqui é o Corvo. Cá estamos novamente, em Kerack, esse mini-reino lazarento. Bem, lazarento é pouco, se levarmos em consideração as coisas que este lugar e algumas das suas figuras centrais mais importantes iriam provocar ao bruxo Geralt. Bem justificado é o título de Tempo de Tempestade. E a tempestade aqui, como bem se sabe, é uma que fica pairando bem na cabeça dele. É como naqueles cartoons, naquelas alegorias humorísticas que nós vemos nos toons, onde um personagem sai andando pela rua e tem uma nuvenzinha que para em cima de sua cabeça e apenas chove, com muitas trovoadas, enfim, uma desgraça. Isso é Kerack. Isso é Kerack para Geralt. E bem, no nosso último encontro, aqui neste lugarzinho maldito, Geralt havia sido preso em virtude da manipulação de fatos que acabaram por incriminá-lo. Injustamente, é claro. Porque era conveniente para uma pessoa em especial, é claro. Uma sujeitinha bem escamosa como um ofídio, como é natural de sua laia. E é claro, estou falando aqui da belíssima feiticeira lazarenta Lita Nied. Lita moveu os pauzinhos nos bastidores para que Geralt fosse preso, e logo depois ela paga a fiança do bruxo para colocá-lo em liberdade. E é claro, esse movimento, de maneira peculiar, aproxima o bruxo dela, por razões, neste momento aqui, ainda obscuras, mas que certamente seriam elucidadas muito em breve. Mas a princípio o clima de mistério é mantido, como é próprio das feiticeiras. Para elas, fatos corriqueiros, triviais, banais, não são suficientes. Há de haver certo drama, certo mistério, uma dinâmica novelesca, digamos assim. E deste modo, Lita Nied paga a fiança de Geralt, coloca ele na cadeia, paga a fiança dele e mantém essa informação, a informação de quem seria o fiador, confidencial. Sem entender muito bem, e obviamente curioso para saber quem diabos o tinha tirado da cadeia e com que motivo, Geralt deixa as grades, passa a não ver o dia nascer quadrado e, é claro, volta para o lugar de onde ele havia vindo inicialmente. O primeiro lugar desagradável, horrível, horroroso que ele tinha passado. A primeira vez que adentrou as mediações de Kerack. Sim, estou falando daquele lugar repugnante. A casa de guarda, vigiada e gerenciada, além da figura de Gontshorek, por aquelas mulheres horrorosas, aquele bando de tribufu sem um pingo de educação. Além de asquerosas em aparência, também eram asquerosas nos modos. Faltava-lhes totalmente educação. Não havia nelas nenhum pingo de receptividade. Seu comportamento era do mais truculento, baixo, vil e provocativo possível. E o pior, elas eram peidorreiras. É cômico, no meio de tanta
desgraça como Sapkowski aborda esses momentos com um certo humor debochado. Porque cada segundo que Geralt passa em Carrick é um segundo a mais que deixa o bruxo no limite para explodir. Deixa-o louco para ir embora desse lugar. Conhecer essas seguranças de início foi uma experiência horrível. E agora, pela segunda vez, a coisa se torna mais horrível ainda. Porque, como bem diz Geralt, elas continuavam comendo mais e mais feijão. Comiam mais feijão do que no início. E em virtude disso, o ambiente estava, digamos, repleto pelo aroma nada gostoso que elas deixavam no ar devido à sua flatulência. O bruxo apenas queria voltar, pegar as suas espadas, talvez reprimir um pouco a curiosidade de saber quem diabos havia financiado a sua soltura, o que não devia ser nada bom, levando-se em consideração que é Carrick o lugar. A ideia era essa, pegar as espadas e dar o fora dali. Mas surpresa, surpresa, as espadas não estavam lá. O que, por si só, é algo bastante suspeito. Não explica totalmente o motivo pelo qual ele foi preso, mas é bastante suspeito. Ele ser preso de repente, alguém pagar a fiança e, ao mesmo tempo, suas preciosas espadas sumirem da casa de guarda. As espadas que haviam estado confiscadas em virtude do protocolo de segurança de Carrick. Ninguém podia entrar armado. Estranho. Das posses que o bruxo perdeu, perder as espadas é aquilo que é como perder um membro, perder um braço, uma perna. Para um bruxo, ficar sem suas espadas é como ser esquartejado, de certo modo. É como perder um membro mesmo do corpo. Bruxos são flagelados para se tornarem bruxos, e flagelados para que no fim deste processo suas mãos toquem tais espadas. E a partir daquele momento, sua vida gira em torno dessas espadas. Estamos falando aqui de um bruxo bem velho. O Lobo Branco é bem velho. Um sujeito que passou décadas e décadas com essas espadas. Não são simples objetos. Ele dormiu, acordou, festejou, amou, celebrou com essas espadas. Elas sempre estiveram perto, próximo dele. Plóticas apareciam, nasciam, morriam, para novas plóticas aparecerem. A espada é o elemento de continuidade. É o elemento imutável durante várias e várias décadas. As espadas foram algo mais presente do que um próprio membro familiar, uma família, ou uma noção familiar qualquer que o Geralt tenha tido. O que, inicialmente, nós podemos atribuir apenas à figura de Vesemir. As espadas estiveram mais próximo de Geralt do que o próprio Vesemir. Durante os anos e anos de viagens, contratos, aventuras e desventuras. Estar sem elas é algo que extrapola apenas o nível do prejuízo econômico ou técnico. É como perder parte de si mesmo, parte da sua identidade.
Em certo sentido, nós não somos apenas, mas, de certo modo, somos, em grande parte, aquilo que fazemos. Aquilo que fazemos, como atuamos no mundo, define grande parte de nossa identidade. E essas espadas, em certo sentido, é aquilo que define Geralt de Rivia. Sua história se confunde com a história delas. Tristemente. Mas embora triste, ali naquelas espadas está a biografia do bruxo. 95 ou mais por cento da biografia dele. Geralt não escreve. Quem narra sua história, quem conta os acontecimentos de sua vida é Jaskier. Mas, simbolicamente, se ele tivesse um diário, aquelas espadas seriam o que reflete a noção de um diário. É onde fica depositado todos os seus feitos, tudo o que ele passou de certo modo. Elas estavam lá. Em cada monstro que ele caçou, em cada mulher com quem ele se deitou, em cada regozijo e decepção. Elas são muito mais do que simples armas. Especiais, é claro. Únicas, é claro, porque de fato são, em termos de forja. Mas são especiais principalmente porque elas são um elemento contínuo da história de Geralt de Rivia. Perdê-las é como o próprio bruxo coloca. É como um caracol que fica sem sua concha. É aterrador. É estranho e é algo que, dentre todos os golpes e desventuras que Geralt teve em Carrick, definitivamente essa foi a pior. E quem teria levado as espadas de Geralt? Alguém veio aqui, pegou e levou. Até assinou aqui, ó. E dá para imaginar a cara de fúria, de perplexidade do bruxo ao ver que a assinatura, o nome dele, sequer estava correto. Aquelas mulheres, aquelas barangas, pouco se importavam, talvez com qualquer pessoa que passasse por ali. O objetivo delas era tirar proveito de qualquer pessoa que passasse por ali. Mas de Geralt de Rivia elas tiram ainda mais, porque ele é bruxo. Carrick carrega a marca da xenofobia de uma forma lamentável, nojenta, explícita. As pessoas são preconceituosas em todos os níveis, mas além de sê-lo, é um preconceito não velado. Elas demonstram ser preconceituosas e ter orgulho de seus preconceitos. Dá vontade de sair descendo o cacete em todo mundo. E mesmo uma pessoa tão equilibrada, tão ponderada como Geralt, em certo momento perde as estribeiras com o povo de Carrick. Não dá para segurar. E é exatamente o que acontece ali. Geralt não bate em mulheres. Mas o que estava diante dele eram muitos outros adjetivos
muitas outras obscenidades além do ser mulher. E aí, amigo? O pau come. Não dá para segurar. E nós vemos o Geralt descontrolado, como nunca antes ele havia ficado na linha cronológica da literatura. Louco, furioso mesmo, descendo o cacete em mulheres. Mas essas figuras grotescas, essas incompetentes, nojentas, peidorreiras, racistas. Ele solta o braço, bate pra caramba e apanha muito também. Porque, embora grotescas, a força física delas não era pequena e elas também estavam em grande número. Ele extravasa consideravelmente a sua raiva e apanha um bocado também. Tiraram os seus bebês, as suas espadas. Ele fica furioso. E a coisa poderia ter terminado de maneira bem feia para o Geralt. A capitã, depois dele estar caído no chão, imobilizado, sendo esmurrado, chutado e várias outras coisas mais, chegou até a ameaçar a castrá-lo. Uma outra das peidorreiras chegou a dizer que iria arrancar suas bolas com os dentes. Esse é o nível de Carrick, meus caros. Esse é o nível de Carrick. Essa é a imagem mental que esse lugar transmite a vocês, leitores. Perfeitamente. Se nós pudéssemos pensar num slogan para Carrick, numa imagem, uma mensagem de boas-vindas, daquelas que ficam nos portais das cidades, poderia ser assim: bem-vindos a Carrick, o lugar onde peidorreiras arrancam suas bolas com os dentes. Meu Deus. E de fato isso poderia ter sido literal, se não tivesse aparecido ali, na hora H, como normalmente costuma aparecer, Jaskier, o insolente zombador Jaskier, que sempre dá um jeitinho de contribuir, mas não abrindo mão das suas famosas zombarias. Ele dá uma caçoadinha básica ali no Geralt, né? Mas acaba que, com a ajuda, a presença de seu primo, o promotor Ferran de Lerenhove, Geralt assim consegue manter as suas bolas. E ter pelo menos uma pessoa, uma autoridade em Carrick interessada também em saber o paradeiro de suas espadas, que obviamente foram roubadas. Embora as guardas tenham acusado o Geralt de mutreta, de assinar, apresentar um comprovante de depósito, assinar, onde claramente o nome estava errado, e tirar as espadas e depois tentar conseguir assim, ainda, além de suas espadas, né, um reembolso. Embora elas tenham acusado ele disso, obviamente a coisa era uma fraude total. Alguém havia roubado o bruxo, estava claro. Mas a postura do primo do Jaskier, Ferran de Lerenhove, ainda assim era bastante estranha. O Geralt estranhou a sua maneira de proceder. Afinal, ele também pediu que o bruxo deixasse a cidade. Pediu a ele que permanecesse na cidade até que tudo estivesse esclarecido. Que estivesse claro quem
de fato, teria roubado as suas espadas. É claro que isso foi um movimento calculado, não foi ao acaso. Alguém fez isso. E alguém que certamente foi um pau-mandado porque não sabia sequer escrever. Mas, de fato, algum capanga de uma pessoa mais importante o fez. E isso se comprova pouco tempo depois, quando Geralt e Jaskier estão caminhando pelas ruas e aparecem rufiões. Logo a seguir, ameaçando Geralt, dizendo que novamente iriam cair de pau em cima dele, porque agora ele estava sem as suas espadas. Como eles sabiam que o bruxo estava sem as espadas? Cartas marcadas. Tentaram matar o bruxo, já sabendo que ele não poderia, em tese, se defender. Mas um bruxo também não é feito apenas de suas espadas, embora as espadas sejam, como eu disse, quase um membro dele. Um bruxo, em grande parte, são as suas espadas, mas são algo além disso. E, novamente, há um quebra-pau fudido aqui. E é desse modo que o capítulo vai terminar. O bruxo brigando com rufiões usando cutelos, enquanto ele utiliza uma aduela que ele pede ao Jaskier para pegar, e o trovador acaba tendo que comprá-la, porque não conseguiu convencer o proprietário da aduela a, entre aspas, emprestar para ele. O aparecimento do Jaskier contém um elemento de humor, embora seja de humor negro. Tempo de Tempestade se inicia de maneira bastante melancólica, pesada. Afinal, o bruxo estava numa fossa e continuaria nela por muito tempo. Mas, para agravar a situação, uma série de problemas, de acusações e confusões acontecem com ele logo de cara, para piorar ainda o seu lastimável estado. E o aparecimento do do Jaskier aqui, ajuda a mudar um pouco o tom da narrativa. Embora seja um capítulo nada agradável para o bruxo, é um que reserva muitas risadas. É humor negro. E lá com seus traços sádicos por parte do Sapkowski, que aparenta estar redigindo o texto, dando altas risadas. É um contraste. No meio desse chiqueiro que é Carrick, e é isso que Carrick é, um chiqueiro nos espaços sociais, na política, na segurança, um chiqueiro. No meio disso, o Sapkowski ainda consegue, por meio de situações inusitadas e alguns comentários do trovador, despertar em nós sentimentos suficientes para que possamos dar uma risada ou outra. É verdade. É típico do polaco, esse humor sacana que ele apresenta vez ou outra. Mas enfim, embora a informação confidencial tenha sido respeitada por Ferrand de Lerenhove, pelo promotor, que não revelou quem pagou a fiança de Geralt, sabemos que Jaskier é uma figura que, dentre as várias coisas que ele não sabe fazer, aquilo que ele não sabe fazer com mérito é guardar um segredo. Quer que as pessoas saibam de alguma coisa? Conte para o Jaskier. Simples.
no dia seguinte a cidade inteira vai ficar sabendo. E é assim que o Geralt descobre que também foi Lita Nid, a Coral. Coral é um nome sugestivo em virtude das cores, né, do cabelo, das cores que ela usa. Mas também poderia ser uma referência ao Ofídio, a cobra. Encaixaria como uma luva. Enfim. É pela boca aberta de Jaskier que ele descobre que foi Coral, Lita Nid, que foi responsável por sua prisão, o que era evidente, em virtude daquele sorrisinho sem vergonha que ela deu para o bruxo previamente. E agora é revelado, é descoberto por Geralt que também ela é responsável por sua soltura, o que abre certamente muitas possibilidades, faz o bruxo pensar em muitas coisas relativas a ela, pelo fato, é claro, dela ser uma feiticeira. Uma feiticeira não faz nada de graça. É tudo muito suspeito, e as motivações não costumam ser nada altruístas. E eu digo em relação às duas coisas, tanto ao ato de prendê-lo, como ao ato de soltá-lo. Ai, ai, como se não houvesse problemas em demasia. Agora mais um. E o pior, uma feiticeira. Mais uma feiticeira. Pobre Geralt. Não basta nem ele mesmo contar as suas próprias tretas. Como aquele rumor fanfarrão sobre as espadas dos bruxos serem armas potencialmente mágicas que causam impotência nos não-bruxos que as possuírem. Um rumor útil devido ao machismo, né? A demasiada importância que homens dão à sua virilidade, o que poderia fazer com que o ladrão, se o rumor se espalhasse, é claro, quisesse se livrar da espada o mais rápido possível, dando assim algum indicador. Além de ficar preocupado com o fato de ele mesmo ter passado muito tempo próximo da espada, inclusive relatar explicitamente para o Geralt que ele estava tendo problemas nesse campo da virilidade, Jaskier diz algo pertinente, que ao saber disso, o portador das espadas poderia muito bem jogar a espada, desová-la o mais rápido possível, que poderia ter sido um tiro no pé. Mas é perceptível, é claramente perceptível que quando o Geralt conta essa história sobre as espadas de bruxo causar impotência sexual nos homens comuns, é claramente uma estratégia. É o bruxo movendo algumas pecinhas no tabuleiro de xadrez. Embora ele estivesse extremamente irritado, ele conseguiu, em uma fração de segundos, pensar em algo parcialmente inteligente para dizer, e que poderia servir assim, talvez, aos seus interesses. Algo a verificarmos na sequência. Por hora eu paro por aqui. Um abraço a todos. Saudações, Corvides.